Bom, a pergunta que todo mundo está se fazendo é: quem será o André Mendonça que vai colocar a capa do Batman, né, quando for empossado o novo ministro do STF? Será o André Mendonça que foi ministro da AGU, que foi ministro da Justiça? Ou será o André Mendonça de ontem na sabatina? Porque aquele André Mendonça da sabatina, ou melhor, este, seria demitido em questão de semanas pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele teve ali um comportamento exemplar, respostas exemplares, conseguiu fugir das cascas de banana que foram propostas, como na questão, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que a gente sabe o que ele pensa a respeito do assunto, mas ele foi muito bem a dizer que não importa o que ele pensa, ele será ali um defensor da Constituição, né? E usou o termo união civil. Na questão das armas, ele também conseguiu desviar da pergunta, disse que como provavelmente em algum momento terá de dar um voto a respeito desse assunto, não seria o caso de colocar a posição pessoal dele naquele momento, enfim, conseguiu tergiversar ali o suficiente para convencer os senadores da sua moderação. Quem não conhecia André Mendonça de ontem, provavelmente ficou muito impressionado com a defesa do Estado de Direito, com a defesa da Constituição, que a gente viu ali por meio de palavras. O problema é que essa defesa não aconteceu na obra anterior de André Mendonça, repito, como ministro da AGU e ministro da Justiça. Eu lembro que foi esse André Mendonça que lançou mão da Lei de Segurança Nacional contra um colunista de jornal, que fez o mesmo contra um chargista, que fez o mesmo contra um empresário que comparou o presidente a um pequi ruído. Se isso é assunto para a Lei de Segurança Nacional, eu não sei o que não é. Porque esse tipo de, entre aspas, ofensa / provocação a gente viu desde que o Brasil é Brasil. Não houve presidente que não tenha passado por coisa parecida ou enfrentado coisa parecida, não obstante, André Mendonça foi lá e achou por bem lançar um entulho da ditadura militar para perseguir pessoas que estavam simplesmente exercendo o seu direito à livre opinião. Foi este André Mendonça que procurou o STF para que durante a pandemia, quando todos estavam isolados, as igrejas evangélicas pudessem abrir as suas portas. Não só as evangélicas, mas o lobby formado ali, que o pressionou aí a STF, era das igrejas evangélicas. Justamente das igrejas cujos pastores defendem e pregam que Deus está em todos os lugares. Isso é uma defesa da Constituição? É uma defesa do direito, do Estado Democrático de Direito? Ou é uma defesa de um grupo de interesse? Caso o André Mendonça, ministro, seja aquele de ontem, da sabatina, isso significa que, maquiavelicamente, ele se comportou daquela maneira para ficar bem entre os evangélicos e principalmente entre o presidente e conseguir cavar uma indicação à vaga no Supremo. Será uma boa notícia, mas não dirá coisas boas a respeito da pessoa de André Mendonça, de alguém que seria capaz de fazer isso. Como também não será belo se o André Mendonça for aquele mesmo que a gente já viu atuando a despeito daquilo que ele disse ontem na sabatina, porque aí ele terá mentido aos senadores. Portanto, nenhuma das duas hipóteses, e não a outra, é muito benéfica para, digamos, a formação do nosso juízo de valor a respeito do caráter do nosso novo ministro do Supremo. Outros ministros já se voltaram aos seus indicadores, aqueles que o indicaram. Os petistas sabem bem disso, né, Sheila? Luiz Edson Fachin, talvez o mais lavajatista dos ministros da corte, foi indicado por Dilma Rousseff. Joaquim Barbosa foi indicado por Lula, e foi ele a pedir a prisão dos petistas envolvidos no escândalo do Mensalão. Então isso acontece muitas vezes. Com o Cássio Nunes Marques, Bolsonaro encaçapou a bola, porque Cássio Nunes Marques é um puxadinho de Bolsonaro no STF. Até hoje não divergiu em nenhuma votação.
Como será André Mendonça? Saberemos. Uma dica ele deu ao fim da sabatina, quando, durante toda a sessão, ele meio que deixou de lado o seu lado evangélico, a sua crença, né? E focou no André Mendonça jurista, mas, no momento em que aprovado, deu a seguinte declaração, destacando o significado da escolha dele para uma vaga de ministro. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Eu sei que virão decisões em que serei criticado, mas podem ter a certeza que tentarei fazer do meu país um país mais justo. Bom, então é isso. Logo após ter conquistado a vaga, ter garantido os 3 pontos, o André Mendonça evangélico apareceu. Uf, como mágica. E aí, me aproprio aqui do comentário de agora há pouco do Reinaldo Azevedo. De uma maneira bastante patética, porque de alguma maneira André Mendonça deixa escapar que ele enxerga a chegada dele ao STF como a chegada do homem à Lua, como um evento de importância semelhante.